Boa noite, então, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à disciplina de Geologia e Paleontologia. Hoje nós estamos dando início à nossa quarta semana de estudos, né? Então, eu já liberei o módulo de estudos aqui no Canvas, tá? O tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre o ciclo das rochas. Então, esperar o pessoal chegar, o Romário está entrando, o Ricardo também. Então, vamos lá. A Karina está chegando. Deixa eu esperar elas chegarem aqui. Isso, aqui. Bem, boa noite, então, pessoal. Agora sim, eu acho que já estamos em maioria, né? Vamos trabalhar o conteúdo dessa semana, tá? Eu ainda não finalizei a correção do fórum dessa semana que passou, então fiquem tranquilos, eu estou finalizando, tá? Olhando, né, as atividades. O fórum da semana passada, que é o fórum 2, na verdade se encerra hoje, então vocês têm até as 23h59 de hoje para entregar a atividade do fórum 2, e aí depois disso eu faço a correção, ok? Diz respeito à tectônica global, né, a teoria da tectônica, e se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo da tectônica, ao conteúdo das aulas, né, dessa aula, e com relação ao fórum, pode aproveitar aí o bate-papo para a gente tirar essa dúvida, tá? Uma outra dúvida que ficou aqui, né? Boa noite, Sabrina. Boa noite, Karina. Eu tenho uma dúvida, porque uma vez eu vi um vídeo que fala que a Cordilheira dos Andes foi responsável por fazer. Ah, eu vou falar do meu jeito. A gente andar ereto. Eu não sei como é que chama qual que era o homem que andava. Que nós é o Homo sapiens. Qual que era o outro homem antes? Eu esqueci. O bipedalismo, né, e a postura ereta, ela já ocorre dentro de erectus. Então, a gente tem uma linhagem dentro de Homo, tem o nós somos sapiens, antes teve neandertalenses, eu estou voltando para trás, tá? Ah, Aí nós tivemos erectus e antes disso, australopithecus. pois é, Tem vários. e tem essa relação mesmo? Então, na verdade, não tem mesmo, não. Não existe essa relação de causa e efeito. Tá. Você Que eu viu, foi no vídeo? um vídeo no YouTube, ele fala assim, ó, a história do mundo contada em 2 horas. Será que não é a questão? Não sei, eu teria que ver o vídeo para ver certinho, né? Se não seria a questão da Cordilheira dos Andes, mas não também, porque foi nas árvores, né? Se voltasse no início aí da história evolutiva de hominídeos, que tem a descida das árvores, que quando já desce, já sai do hábito arborícola, de ficar se pendurando entre árvores, que vai para o chão mesmo há 40 milhões de anos, e o Andes é anterior a isso. Porque lá fala assim, ó, que por conta da Cordilheira dos Andes, os homens tiveram que se esforçar para poder atravessar a montanha. E aí, com isso, eu achei assim meio estranho, sabe? Por isso que eu quis te perguntar, porque eu nunca vi falar isso lá na faculdade. Eu falei, não é possível que eu vou chegar agora no final e nunca vou pegar essa relação. Aí tiveram que fazer esforço e por conta disso começou a andar ereto, sabe? Não, Não, né? não. Na verdade, o andar ereto, ele acabou sendo uma vantagem e por isso foi selecionado por conta da insolação no dorso. Então, você tem um momento de mudança de temperatura, né? Porque quando você tem uma postura com o ventre mais próximo do chão e todo o dorso tomando insolação,
o controle da temperatura corporal é um. Então, a exigência para controle de temperatura corporal é maior. A partir do momento do que você se torna ereto, digamos assim, a insolação solar, né, a incidência dos raios solares, se vai só no cérebro, mas no então, corpo. então, deixa eu ver se eu entendi. Antes pegava o sol nas costas, assim, no Todo. corpo todo. Uhum. Aí agora é só na Uhum. cabeça. Sim, e aí, principalmente na cabeça, por conta do bipedalismo, né? E aí, quando teve uma mudança de temperatura, que nós tivemos um momento maior aí de aquecimento, que é exatamente a questão aí dos neandertais. Neandertais viveram em condições mais frias, mas também já eram bípedes, entendeu? Então, acaba que essa postura ereta, ela libera as mãos para a confecção de ferramentas, caça e presa e tudo mais, porque a visão também está mudando, então o campo de visão passa a ser binocular, com visão mais em profundidade. Então, essa mudança, né, do bipedalismo e da postura ereta favorece a predação, que vai ter um momento de caça, mais para frente, mas vai ter, e vai ter um momento da habilidade com ferramentas, escrita, pintura e ferramentas. Então, é importante ter os membros anteriores liberados. Se você está numa posição que não seja o bipedalismo, você não tem essa questão favorável. Então, por isso que essa característica acabou sendo selecionada, né? Certo. Mas, Faz sentido. Isso aí sim faz sentido. Agora, isso lá que eu vi. da Então, cadeia de montanha, de fato, não tem uma relação, não. porque aí agora, com essa atividade que a gente fez, me fez lembrar desse detalhe, né? Não, Então, com certeza deve ter coisa mais mentirosa lá. seria bom você, se você conseguisse achar o link, Sim, não, eu tenho que eu te mando depois. É, manda, é tão, dá uma é tão olhadinha. interessante, porque fala do Big Bang até nós. Então, assim, eu sempre gosto demais disso quando liga uma coisa com a outra. Também lá fala, assim, da parte que, por conta da criação da pólvora, aí se criou a bala e por conta disso que a medicina avançou, sabe? Eles fazem esse tipo de ligação. Então, eu achei tão interessante. Então, na verdade, essa não é verdadeira. A dos Andes não tem relação de causa e efeito, não. Foram momentos independentes, nem ocorre ao mesmo tempo. Os Andes, ele é uma resposta, o sorgimento da cadeia dos Andes é uma resposta à abertura do Oceano Atlântico. No momento em que você tem uma ruptura, né, ali no Atlântico, você tem um equilíbrio entre as placas tectônicas, e aí você vai ter do outro lado, ali pensando para o Pacífico, o encontro, né, de duas placas. E aí o que acontece, pensando no Pacífico? Uma placa submerge e na outra faz uma pressão que acaba com o atrito soerguendo a cadeia de montanhas. Então, as montanhas rochosas são assim, os Andes são assim, o Himalaia também é assim, mas ali é choque de continente com continente, quando a placa da Índia subiu. Então, assim, cadeias de montanhas nascem por conta da movimentação das placas tectônicas, principalmente no movimento convergente, quando uma bate de frente com a outra. Aí muda, dependendo da densidade, uma mergulha na outra e, como resposta, vai ter essa questão do sorgimento. Óbvio que isso interfere em todas as espécies, não tem jeito, porque cria-se barreira geográfica, fica mais difícil de fato de transpor, né? Se chegasse, por exemplo, todas as espécies que ocupassem homogeneamente o território da América do Sul, no momento em que você tem uma cadeia de montanhas ali bem na beiradinha, né, na borda leste, você não consegue transpor essa cadeia com muita facilidade. Aí essa barreira geográfica pode trazer um isolamento reprodutivo e, inclusive, gerar especiação.
Foi inclusive eu comentei isso no fórum. Então, era uma das É. perguntas era o cerne mesmo da pergunta Então, do Sabrina, fórum. só para fechar esse assunto, depois eu vou te mandar então o link, Ai, porque por favor. se você puder ver, porque eu dava aula particular, eu já mandei vários alunos ver. Não é possível que eu estou mandando eles ver uma coisa que não tem lógica, porque lá deve, com certeza deve ter outras coisas que aproveita também. Não, mas fica tranquila, Karina, porque olha, todos esses vídeos, a maioria deles apresentam assim deslizes num ponto ou no outro. Inclusive é legal, mas é muito raro a gente ter esses vídeos que faz a linha toda. E isso é legal da gente passar. Sim, é muito raro. Inclusive por isso que eu quis passar, porque eu acho interessante assim, Sim, como que explica que a explosão do Big Bang ainda tem coisas em nós ainda da explosão, né? sim. Então isso é bem legal, sabe? E não tem problema não, uma atividade sempre legal. Por exemplo, eu fazia muito quando lançou o último Jurassic Park, eu fazia muito um cine debate para a gente brincar de achar os erros. Mas não são erros, é licença poética, é um filme, mas as expectativas científicas que não foram atendidas, né? Então a gente sempre Uhum. debatia. Então, dinossauros que não são da mesma idade convivendo lado a lado no Ah, filme. tem isso também, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, É. você pode, por exemplo, extrair desse vídeo que você manda para os seus alunos e tudo mais, tipo, vamos brincar de 7 erros. O que que não foi bem assim, né? Hum. Você aproveita o conteúdo como um todo, mas pega ali nos deslizes, né? Agora você falando também me fez pensar, se for ver mesmo, na verdade, então não deve nem usar os livros didáticos, porque tem muita Sim, coisa errada. sim, sim, sim. Tem Então, muita coisa errada em livro didático, pode ficar tranquila que tem, muita. né? Em cada área tem ali, né? Não, Então, então, o bom é igual você falou, pegar o lado bom e pronto, né? sim, pega o lado bom, passa, e se tiver coisas grotescas, coisas que chamem a atenção, aí você realça. Porque que nem quando a gente assistiu um filme juntos, desse lado do Jurassic Park, que eu não lembro qual era, eu lembro que todas as árvores do cenário eram árvores de flores, eram árvores de angiosperma. Ah, aham. E elas surgem junto com o dinossauro. O dinossauro não comia árvore com flor, ele comia gimnosperma, os herbívoros. Então, assim, sempre teve, né? Tem às vezes, a consultoria científica do negócio não fica tão. Agora me fez pensar também. Então, na verdade, quem fez o filme, por exemplo, faltou conhecimento dessa parte, né? Que pensou Faltou. só teve conhecimento cinematográfico, mas a outra parte, por isso que tem que. Mas também é impossível, né? Esses detalhes é só quem é especialista Só mesmo, né? quem é especialista. Exatamente. Nem muito interessante. Não, tá certo. É isso mesmo. Eu acho que é sempre bom a gente fazer uma leitura crítica, né, para poder usar o conteúdo. Mas não vejo problema nenhum da gente usar um conteúdo que ainda assim tenha alguns deslizes, porque, que nem o Ricardo está comentando aqui, é muito difícil você encontrar um que É, seja assim liso. Esse passou, não tem nada. Muito difícil. Sempre vai ter uma coisinha ou outra, porque ninguém é especialista em todas as áreas, né? Não tem como. é, Mesmo dentro da paleontologia, a assessoria para os dinossauros foi excelente, mas a assessoria da paleobotânica passou batido, porque colocaram um monte de angiosperma lá que nem era da mesma época daqueles animais, entendeu? E aí aham. fica complicado. Não, é igualzinho, não, se a gente for ver também, tem em todas as áreas também, igual a gente vê naquela parte da medicina, a gente vê o Grey's Anatomy, quanta coisa mentirosa, então, na verdade, tem em todas as áreas, não adianta. Tem sim, tem em todas as áreas. O bom é a gente conseguir usar e ter a cautela necessária, né? É Mas verdade. é muito legal saber disso. Depois você me passa o link para dar uma olhadinha, para ver Não, se tá sim, porque é as muito coisas lá. interessante. A relação que faz para quem gosta dessa área é muito bom. Então, uma vez eu estava na graduação ainda, tinha um vídeo, mas eu não tenho o link, depois eu procurei para passar nas minhas turmas, era fantástico, fantástico, mas era do além também. Lá Aham. eles modificavam assim, e se a
grande extinção dos dinossauros não tivesse extinto os dinossauros. Aí eles contam, com uma licença poética muito grande, né? Um curso evolutivo diferente. É um curso que não favorecia mamíferos, mas favorecia artrópodes. Era fantástico para mostrar, né, a casualidade das coisas. Mas nunca mais assisti esse vídeo, nunca mais. Não, Era tem tempo de... umas coisas assim, igual pra você ver, até eu não sou especialista, mas eu penso, gente, não é possível que tantos anos na faculdade eu nunca vi falar isso. É igual uma série que surgiu agora na Netflix, que fala que pega um fio de cabelo, aí faz um exame para você escolher seu par perfeito. Eu fiquei pensando, será que tem como? É umas coisas assim que parece. Eu tenho vontade de perguntar ao professor Alexandre. Porque quem vê, que não entende nada, acredita. Sim, sim. É importante perguntar, porque também aquela história de resgatar o DNA de um dinossauro com base no sangue que ficou preservado no âmbar, que é o começo do filme é assim. Naquela época era impossível, impossível. Ah, Hoje em dia já tem outros estudos, uma outra vertente. Se a proteína do DNA não tiver denaturado, é possível resgatar algumas informações, sim, fazer, como que fala? Sequenciamento, olha que loucura. tá igual. Eu tô lembrando aqui do professor, ai, gente, o Ari, falando que parece que tem. Se eu tiver errado, você me fala, porque se eu entendi muito errado. Parece que pega da galinha para fazer virar um dinossauro. É tipo isso, esse estudo? Sim, 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 sim. É a mesma linhagem evolutiva. A galinha nada mais é do que um terópode moderno, um dinossauro. Então capaz que essa série, então, às vezes a gente vê hoje em dia, pensa que é loucura, né? Como você está citando, mas mais para frente não. Sim, sim. É, Às vezes só interessante. falta metodologia a desenvolver, né? É, Legal. Depois você me manda esse link, tá. Uhum. esse videozinho aí que eu quero ver, para a gente poder debater mais em outras áreas, principalmente quando a gente chegar na parte da paleontologia, porque na parte do conteúdo da paleontologia eu pretendo fazer exatamente isso com vocês. Eu vou sair da origem da vida e chegar até hominídeos. Hum, 5 aulas, né? Então é bem puxado, mas a gente vai pontuando os principais passos evolutivos ao longo do tempo e de uma maneira mais geral, né? Tentar escrever essa linha, obviamente não é uma linha reta, tem vários nuances aí no meio, mas a gente vai sair do pré-cambriano até história evolutiva de mamíferos, às a vezes, partir né? da aula. Até serve também para ter um norte também, né? Vou te Não, mandar então legal. depois. Eu quero ver. Queria ver até antes da gente chegar lá, porque quem sabe não entra no fórum, Na hora né? que terminar a aula, eu já te mando o link por e-mail. Não, legal, legal, Karina. Tá. Agora eu vou apresentar, pessoal, o módulo de hoje para a gente ver. A gente ainda está no conteúdo de geologia, tá? Nós estamos trabalhando, eu acabei de liberar o fórum, não, o módulo de hoje, depois vocês consultam lá por gentileza. E hoje nós vamos trabalhar os 3 grandes grupos de rocha. Então, na natureza existem 3 grandes grupos de rocha, que são as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Eu fiz uma aula para cada uma, está lá. E eu gostaria que a gente compreendesse, né? E eu vou voltar a esse assunto na próxima aula, certamente, porque é muito conteúdo. E eu vou precisar exatamente desse conteúdo para dar continuidade, para a gente poder falar de intemperismo e erosão na próxima aula, solos e intemperismo, desculpem. Eu vou utilizar muito do conteúdo das rochas sedimentares para a gente fazer isso. O que é interessante da gente compreender? Nós temos que compreender a questão da transformação cíclica. Então, as rochas ígneas, elas são formadas, e isso eu vou passar com vocês, né? Diretamente aí a partir do resfriamento do material do interior da Terra. Então, é aquele magma, é a lava vulcânica, né? Que vem através dos vulcões ou se solidifica no interiorzinho ali da crosta, formando um outro tipo de rocha ígnea também, tá? Todas as demais, aliás, as outras duas, elas são transformações a partir de rochas pré-existentes. Então, a única rocha que vem
originalmente aí do magma, é a ígnea. A sedimentar, ela precisa ser formada, ela será formada a partir de sedimentos que são areia, silt, todos os grãozinhos de rocha que são soltos de rochas pré-existentes. Então, a gente vai ter os agentes erosivos intempéricos atuando aí na área fonte, que é a parte alta da crosta, deteriorando aquela rocha para que esse material seja transportado e depositado em um outro lugar. Esse outro lugar vai chamar bacia sedimentar e vai dar origem à nova rocha, do tipo sedimentar. Aí nós temos um terceiro grupo, que é o grupo das rochas metamórficas. Rocha metamórfica é uma rocha que sofreu metamorfismo, ou seja, mudança que ocorreu na rocha por conta de alterações de temperatura e pressão, mas no estado sólido mesmo, tá? A rocha não se funde, ela fica no seu estado sólido mesmo, mas ela sofre alteração. E aí, como resposta, a gente vai ver uma coisa modificada, tá? É interessante vocês notarem que essas três rochas, todos os processos responsáveis por esses três grandes grupos de rochas, eles se interrelacionam na natureza, tá? Um tipo de rocha pode dar origem ao outro tipo de rocha. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse conteúdo, que daqui a pouquinho já mais eu explico para vocês, tá bom? Ricardo, deixa eu só fazer uma pergunta. Você tá me ouvindo aqui ou não? Tranquilo. Você chegou a ver a minha resposta no e-mail? É porque o Ricardo teve uma dúvida com relação à aula anterior e eu queria saber se a minha resposta foi suficiente ou se você gostaria que eu explicasse mais alguma coisa aqui. Sabrina, eu vi lá, Aham, entendi, mais mas dúvida. ainda Tá, gerou novas dúvidas, na verdade. não, ótimo. Porque, assim, pelo que eu entendi, o princípio da horizontalidade original seria esse conceito dela se formar ali na bacia, né? Na Certo, da bacia. Ponto, é isso. é isso. Tá. E aí, as relações de interseção seria os cortes feitos naquele sedimento. Sim, cortes, dobras Sim. e falhas. Os cortes Ok. são as falhas. Tá. É porque quando eu tô assistindo a aula, né, fazendo as anotações, o que eu entendi e anotei, né? Porque isso ele vem logo depois do título datação relativa, né? De como que a gente Uhum. vai entender a datação relativa. E aí, o que eu anotei? Eu anotei que o princípio da horizontalidade original seria a comparação dessas falhas que seriam a relação de interseção, mas até então a gente não tinha visto esse conceito, seriam essas comparações para saber a datação relativa. Então, no caso, essa comparação ela é feita desses dois conceitos unidos. Sim, talvez tenha faltado na aula, Ricardo, definir o conceito das relações de intersecção. Uhum. Porque assim, ó, a relação de intersecção, a gente está tratando, turma, do tópico do tempo geológico, algumas dúvidas que ficaram sobre os princípios utilizados especialmente para a gente fazer a datação relativa. Aí o Ricardo me procurou, que é esse papo que a gente está batendo aqui. Na verdade, a gente tem o seguinte: a datação relativa, o que nos importa é tentar ordenar a sequência dos eventos, porque a gente não vai conseguir uma datação absoluta em termos de milhares de anos. Então, para a gente ordenar esses eventos, que já é uma coisa bastante útil para organizar as ideias, conhecer relações de intersecção é bastante importante. O que são essas relações de intersecção? É o seguinte: qualquer processo geológico, qualquer evento tectônico que dobre, que fale ou que corte uma determinada camada de rocha, ela vai ser mais jovem do que a rocha encaixante. É como você pensar num bolo cheio de camadas. Para você cortar este bolo, precisa que o bolo exista. Então, para uma falha cortar as rochas e movimentar os blocos, precisa que esses blocos existam inicialmente.
Eu vou compartilhar uma imagem aqui, porque parece que, eu acho que na rocha, nas aulas de hoje, isso vai aparecer como slide, como imagem, mas, aqui tem. Deixa eu só voltar lá na página para compartilhar, que fica mais fácil, o que eu estou querendo dizer. Compartilhar aqui, ó. Eu vou mostrar uma imagem de uma sequência de rochas para vocês, antes de vocês assistirem lá na aula, para vocês verem o tanto que é legal essa questão. Primeiro, ó, só para a gente lembrar. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Então tá. Prestem bastante atenção nessa imagem que está falando aí, rochas sedimentares, tá? Vejam que essa rocha sedimentar, ela ainda obedece uma horizontalidade nas suas camadas. Então, ela manteve as suas camadas, que são essas linhas aí que estão paralelas, né? No mesmo, digamos assim, da mesma forma de quando ela foi formada. Então, o princípio da horizontalidade original está sendo mantido. E aqui a gente aplica, né? Porque a sequência está uma sequência normal, a gente aplica a questão da superposição de camadas. Então, por exemplo, essa camada superior aqui, mais esbranquiçada, eu sei que ela é mais jovem do que essa camada marrom escura que está na base. Tranquilo. Acontece que nem sempre as rochas estão bonitinhas assim na natureza. Às vezes eu posso encontrar algo assim, ó. Olhem isso. Vocês conseguem ver o cursorzinho do meu mouse aqui na tela ou não? Dá pra ver. Dá para ver? Então, ó, eu vou acompanhar uma sequência aqui, ó. Olha essa camada. Isso aqui foi uma rocha sedimentar um dia, mas não é mais. Hoje ela já é metamórfica porque ela está dobrada. Mas olha só, eu tenho aqui essa rocha, essa rocha. Tá vendo que ela tá inclinada? Totalmente inclinada. E aqui ela faz uma bagunça uma bagunça geralzona, que eu não consigo saber qual que é a mais nova, qual que é a mais velha. Eu tenho uma outra. Olhem isso. Esta é uma rocha que foi completamente dobrada. Ó, esta sequência, ela tem a mesma idade, da mesma idade, da mesma idade, da mesma idade, da mesma idade que essa sequência aqui de baixo. Se eu não visse essa dobra e fosse para afloramento e pegasse só esse corte de rocha e não prestasse atenção que esse é um pacote de rochas dobradas, eu falaria que esta é mais jovem do que esta, quando na verdade elas são da mesma idade. Entende? Então, as relações de intersecção, elas são úteis para me dizer exatamente isso, né? Quando eu tenho uma falha, um corte, quando eu tenho um tempo geológico. Deixa eu abrir do tempo geológico, que lá eu tenho uma falha bem boa. Deixa eu achar minha falha aqui. A gente não ter que ficar. Aqui a falha. Olha essa sequência de rochas. Deixa eu voltar lá e compartilhar a tela novamente. Cancelei. Esperta. Gravando, não posso ficar xingando. Aqui, ó. Se a gente pegar essa sequência de rochas, o que acabou acontecendo? Eu tenho, né, este bloco, que é da mesma época e da mesma idade que esse. Aí nós temos aqui, ó, uma espessa camada de cinza vulcânica, que é esse cinzinha, e uma outra camada aqui por cima, que é essa camada de rocha sedimentar, talvez um conglomerado bem grosso, né? Essa rachadura que está passando aqui no meio, que basculou esses blocos, né? Pegando o bloco da direita e soerguendo, e o bloco da esquerda, né? Sofrendo subsidência, ou seja, um afundou e o outro subiu. O que nós temos aqui, né? A gente tem. Como que eu vou saber qual é a idade dessa falha? Eu sei que, por exemplo, 90 milhões de anos, eu consigo datar essa camada cinza aí de 90 milhões de anos. Então, eu sei que esta falha, ela é
posterior a isso. Por quê? Porque ela cortou, é aquela história, o bolo tem que existir para eu poder cortar o meu pedaço. Então, as rochas têm que existirem, as camadas todas têm que estar disponíveis para eu poder cortar o pedaço, tá? Então, isso é um corte que a gente chama de falha e produzido por eventos tectônicos. Então, tudo que corta, que falha e que dobra, né, que altera, são as relações de intersecção. Então, elas sempre serão mais jovens do que as rochas do seu entorno, as rochas encaixantes. Tá bom? Deu para entender agora? E aí eu consigo também fazer uma datação relativa de acordo com a ação da erosão na rocha, Não. nesse sentido da Não. continuidade lateral, não. Aí é que tá. Por que que é tão difícil a gente datar a rocha sedimentar? Aliás, por que que a gente não data a rocha sedimentar? Porque se eu for datar a minha rocha sedimentar, eu não estou datando a época de formação da rocha sedimentar. Eu estou datando o grão que formou essa rocha sedimentar. Mas da onde veio esse grão? Da área fonte, que pode ser um basalto, não sei. Então a gente não consegue datar rocha sedimentar, a não ser que eu tenha uma rocha sedimentar, que nem aquela ali, aquele cinza que eu ressaltei, é um cinza que é uma camada de cinzas vulcânicas. Então você teve um grande derramamento vulcânico e as cinzas decantaram. Aí você consegue datar por conta de ser rocha primária, né? Rochas ígneas são as únicas rochas passíveis de sofrer datação. Metamórfica, você vai estar datando o protólito, que é a rocha mãe, a rocha anterior, antes de se modificar, e a sedimentar, você vai estar datando o sedimento que formou a rocha, não a rocha em si. Entendido? Mas são É, importantíssimos no aspecto de relação, de datação relativa. então, eu posso dizer que o princípio da horizontalidade original e a continuidade lateral são mais conceitos de formação geológica, enquanto o de superposição e de intersecção seriam para datação, Pode, efetivamente. Ah, beleza, entendi então. pode. Pode sim. É que é importante de colocar porque você tem que assumir correlações, então você tem que saber que as rochas são passíveis de terem continuidade lateral, né? E a atenção necessária às relações de intersecção, partindo-se do princípio geológico de que você tem a horizontalidade original. Então, a rocha, quando forma, ela forma na horizontal. Se ela dobrar, isso vai acontecer depois. Se ela inclinar, isso vai acontecer depois. Porque originalmente ela é horizontal, as camadas, né? E esse efeito de dobra, ele acontece com o quê? Com uma atividade tectônica também? Sim, sim. É porque é Na uma aula atividade de muito estranha, assim, uma rocha desse tamanho dobrar, assim, dobrada, né? é. Certamente isso não é do Brasil. Com esse efeito. Você vai ver esse conceito, Ricardo, na aula 3 do módulo de hoje. E aí eu vou comentar a aula 1, a aula 2 e a aula 3 na próxima aula, porque no nosso próximo conteúdo a gente vai tratar sobre intemperismo, solos, e para a gente chegar no desgaste da rocha, eu vou repassar os conceitos da formação da rocha. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. A gente não tem nem tempo para falar desses 3 grandes grupos de rocha agora. Hoje, né? Tudo bem? Perfeito, obrigado. Nada. Eu vou abrir então aqui, ó, o meu Canvas, tá compartilhando ainda, tranquilo. Aqui, ó. Então, para esta semana, né? Então, ó, voltando, né? Lá na tectônica global. Não esqueçam do Fórum 2, tá? A gente aceita até hoje às 23h59. E aí, para esta semana, que abre agora, dia 22, e vai até o dia 29, a gente vai trabalhar os 3 tipos de rocha, tá? Então, na aula 1, vocês vão ver rochas ígneas. Na aula 2, vocês vão ver rochas sedimentares. E na aula 3, vocês vão ver a rocha metamórfica. Existe um texto de apoio lá também do livro Paleontologia Digital, então é super tranquilo de acessar. E no fórum
esse fórum é mais um roteiro de estudos para vocês, porque eu gostaria que vocês resumissem neste fórum com relação aos 3 grandes grupos de rocha, essas 3 características, tá? Os 3 grandes grupos, o ambiente em que eles se formam e os processos de cada rocha. Talvez tentando trabalhar num conceito de ciclo. Por quê? Porque vocês vão ver que o último slide que está lá na aula de metamórficas, a gente apresenta a questão do cíclico. Deixa eu só conferir se nós estamos compartilhando direitinho. Sim. E aí a gente tem o ciclo das rochas, que é esse daqui. Eu não vou pôr, eu vou tirar, porque senão meu mouse não aparece. Nós teríamos, portanto, né, essa questão da interligação de todos os processos e que uma rocha forma a outra. Então, se a gente for passar, né, primeiro começando pelas rochas magmáticas, que são as rochas ígneas, elas são resultado da solidificação do magma. Então, o magma resfria, dá origem às rochas ígneas. Se essas rochas ígneas ficarem na superfície da crosta terrestre, sofrendo a ação do tempo, do intemperismo, né, elas vão acabar se desgastando, passando por erosão, transporte e liberação de sedimentos. Esses sedimentos eles serão carreados pela água, carreados pelo vento, até uma próxima porção mais baixa, e isso vocês vão ver lá na aula de rochas sedimentares, que vai ser a bacia sedimentar, e lá dentro da bacia sedimentar vai ocorrer a deposição desses sedimentos. Esses sedimentos vão formar camadas que foram depositadas, serão cimentadas e vão dar origem à rocha, com aquela característicazinha cheia de camadas, tá? Aí nós teremos as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares também podem sofrer a ação de ficar em exposição e também sofrer intemperismo, erosão e voltar a liberar sedimento. Esse sedimento volta a formar uma nova rocha sedimentar. Por isso que é cíclico, ok? Então, a rocha magmática... e aí depois, né, se essa rocha sedimentar ficar em exposição, ou se ela, não, desculpa, em exposição ela vai formar uma nova sedimentar. Se ela ficar num ambiente que é um ambiente favorável à ação das rochas metamórficas, que é qual ambiente? Nas proximidades do limite de placas tectônicas do tipo divergente, por exemplo, ou no convergente, tá? Quando se encontra. Então, nós teríamos que observar ambientes metamórficos favoráveis são aqueles em que a gente tem grande alteração de temperatura e grande alteração de pressão. Nesses ambientes de grande alteração de temperatura e pressão, o que a gente vai observar é exatamente essa transformação de uma rocha sedimentar em metamórfica. Se isso acontecer, se essa mudança de temperatura e pressão acontecer numa rocha inicialmente magmática, a magmática, que é a ígnea, vai dar origem aí à nossa metamórfica. Então, uma rocha sedimentar pode dar origem a uma rocha metamórfica, uma rocha magmática pode dar origem a uma rocha metamórfica. A metamórfica pode dar origem a sedimentar, através da liberação de sedimento e ela volta nesse ciclo, e a metamórfica pode dar origem a uma nova metamórfica, a sedimentar pode dar origem a uma nova sedimentar. Agora, nenhuma dessas rochas pode dar origem à magmática, que é a ígnea. Por quê? Porque a única maneira da gente formar uma rocha ígnea é a partir do magma. Então, tem que resfriar um magma. Porém, todas essas rochas que estão na natureza podem voltar para o magma. Em que condições que elas voltam, se fundem e voltam para o interior da Terra? Quando nós temos, né, a colisão das placas tectônicas e uma das placas mergulha sob a outra, levando todas as rochas que estão nessa placa. E aí nós temos a reciclagem do material, certo? Nós teremos, então,
nessa semana uma aula para explicar um pouco melhor as ígneas, uma outra aula para explicar um pouco melhor as sedimentares e uma outra aula para explicar melhor as metamórficas, certo? Aí na próxima aula eu vou voltar nesse ciclo e a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem para a questão aí da formação das rochas. Com isso, é suficiente que vocês consigam fazer o fórum dessa semana, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa reciclagem seria o limite convergente na zona de subducção. Exatamente, Ricardo. Eu não vi o seu bate-papo antes, porque eu estava compartilhando a tela e eu não consigo ler o bate-papo. Mas é exatamente, tá? É isso aí. Pessoal, posso fazer a chamada? Antes que eu esqueça, né? Vamos lá. Cadê aqui? Aqui, ó, diário eletrônico. Alguma dúvida com relação às atividades para esta semana? Podem colocar aí no bate-papo que eu já vou conferir com vocês. Já, já. Geologia e paleontologia, vamos lá. Então, Carolina acho que não conseguiu acesso ainda, ou desistiu, porque também não entrou em contato. Aqui. As dúvidas elas vão surgindo depois que assistir às aulas mesmo, tá? Esse primeiro encontro eu apresento o que virá, para que vocês possam esperar. Aí vocês assistem às aulas, tentam organizar as ideias e aí no próximo encontro a gente tira as dúvidas novamente, tá bom? Essa aqui é a dinâmica do nosso curso. Portal docente. Yara, então a Carolina não está. Aqui. Yara também não. João Pedro, Karina, Lara, Ricardo, Romário, Sebastião também não está. O restante eu vi todo mundo. Faltou a Isla. A Isla não entrou hoje. Deixa eu ver aqui. Não, não entrou. Concordo com você, Ricardo. É muito difícil você ficar prestando a atenção durante muito tempo, né? Quando você tem esse recurso da gravação, você não precisa assistir tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, preguiça, agora não vai. Então, não, agora eu vou assistir uma. Putz, não entendi lufas, vou assistir tudo de novo. Não dá para você ficar pedindo o tempo todo durante a aula para o professor ficar repetindo 3, 4 vezes, né? Então, esse é um dos aspectos positivos, eu diria assim, desse remoto. Você não é a primeira pessoa que fala para mim que assiste, pausa, escreve, anota, volta, assiste de novo. Começou a assistir, não gostou, assiste só depois, entendeu? Então, a gente ter essa liberdade favorece muito. A Isla também hoje não veio. E o restante está todo aqui. Então, estão aqui na aula, né? O João Pedro, a Karina, a Lara, o Ricardo e o Romário. É isso mesmo. Beleza. Bom, pessoal, é isso aí. O que eu tinha para apresentar para vocês, então, de hoje é isso, tá? Eu espero que na próxima aula a gente consiga, com mais calma, com mais tempo, eu vou tratando todas as dúvidas, a gente vai repassar os processos de formação, né, dos 3 grandes grupos de rocha, e para poder apresentar, porque o próximo tema, que é também um tema de dinâmica externa do planeta, né, que é essa questão aí do intemperismo e dos solos, ele também decorre dos conceitos, principalmente que estão ali na aula da rocha sedimentar, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais, porque formação de solos é um tópico à parte,
em temperismo também, mas é necessário entender essa questão dos grandes grupos de rocha, tá bom? Alguma dúvida para o momento? Posso ajudar em mais alguma questão? Tranquilo, né, Romário? Vamos fazendo então as atividades, né? Porque ao fazer as dúvidas aparecem. Tudo certo, é isso aí, Lara. Então tenham todos uma boa noite, tá? Eu já vou encerrar o nosso encontro de hoje. Tenham uma boa noite, uma excelente semana, bom trabalho e fiquem em paz. Até segunda que vem, tá? Muito obrigada, gente.